Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre os nossos corações nesse momento que separamos para ouvir o que Deus tem a nos falar ao coração nesta manhã. E nós temos alegria em estar de volta depois de alguns dias de descanso e poder rever os irmãos da igreja. É muito bom. É bom descansar, mas também é bom estar juntos para cultuarmos ao Senhor. E eu gostaria, nessa manhã, de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Geralmente, o mês de janeiro, a gente vive um fenômeno aqui na igreja, né? Alguns irmãos saem de férias e os que estão de férias e voltam para Recife vêm aqui, né? Quem são as pessoas que não são membros da igreja que estão aqui conosco nessa manhã? Por favor, me dê um sinal para eu conhecê-los. Que joia, que bom. Bem-vindos ao nosso meio, que Deus possa abençoá-los e que vocês possam gozar de uma boa comunhão conosco. Eu gostaria, desde já, a vocês, né, me desculpar porque eu estou retomando uma série de sermões sobre mordomia cristã, de como lidar com os nossos bens, como bem colocado aqui na liturgia pelo presbítero Fernando. Nesta manhã, eu gostaria de tratar de um conceito que o livro de Provérbios nos traz, no capítulo 3, verso 9 e 10, sobre honrar a Deus com os nossos bens. Nós somos uma igreja reformada e nos nossos símbolos de fé, nos catecismos, tanto o maior e o breve, eles abrem com uma pergunta, que é uma pergunta que todo ser humano faz no seu coração, né? Quer filosoficamente, quer teologicamente, né? E a pergunta é essa: qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? As confissões de fé trataram disso. Por que Deus criou o ser humano? Para que Deus criou o ser humano? E a resposta nos nossos catecismos é que Deus nos criou para a sua glória, né? E nós devemos, com a nossa vida, honrar a Deus e glorificar a Deus. A mensagem que eu tenho para nos trazer nesta manhã, da parte de Deus, baseado no texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9, fala exatamente sobre isso. Honrar a Deus com essa particularidade da nossa vida, os nossos bens. Aquilo que Deus, na sua graça e misericórdia, nos concede. Por que Ele nos concede? O que eu devo fazer com isso? Como eu devo administrar e guiar a minha vida nesse particular econômico, material e financeiro? Então, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. E veja, ouça, acompanhe o que o texto da palavra de Deus nos diz. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se fartarão e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos de coração pelo privilégio de estarmos na tua presença junto com o teu povo, adorando o teu nome, te prestando um culto que é devido ao Senhor, separando esse dia para estar em plena comunhão contigo, em exclusiva comunhão contigo. Pai amado, fala aos nossos corações durante todos esses momentos do dia de hoje. Fala ao nosso coração nesse momento de culto, quando paramos para ouvir a tua voz. Faz com que os nossos olhos se abram para ver a tua glória, que o teu Espírito Santo aplique e ministre com graça a tua palavra em nossos corações. Faz com que possamos crescer em santidade, crescer no conhecimento do Senhor, entender os teus propósitos para a nossa vida e vivê-los para a honra e glória do teu nome.
abençoa-nos, dá-nos a tua graça nesse momento, fala profundamente a cada coração aqui presente e a todas as pessoas que nos acompanham, Senhor Deus, de longe, pela internet, que o Senhor possa ministrar graça aos nossos corações nesse dia e que seja um dia proveitoso em tua presença. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe. Pedir licença ao pastor Jadson para poder assumir o livro de Provérbios, ou pelo menos esse texto hoje. Dinheiro e Deus não se associam na cabeça de muitas pessoas. Muitos creem que Deus está a par das suas vidas financeiras. Quando ouvem pregações falando sobre dinheiro, preferem desconversar. Por um lado, é preciso dar razão a muitas dessas pessoas que têm esse coração fechado em relação a isso, pois muitas delas têm em suas mentes o tipo de pregação sobre dinheiro difundido por igrejas que aderem à teologia da prosperidade e que usam textos e princípios bíblicos para oprimir ou forçar pessoas ou tirar dinheiro de pessoas. E tem pessoas que vêm de igrejas assim vacinadas quanto a isso e quando ouve sobre um tema desse, sobre um assunto, já fecha o coração, né? E a gente entende isso. Esse tipo de abordagem que é feita oferece um desserviço à palavra de Deus e ao Evangelho e ao reino de Deus. A Bíblia, por outro lado, é bem equilibrada quando se fala do relacionamento entre Deus e as nossas finanças. Primeiramente, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Pois a Escritura afirma de forma categórica, no Salmo 24, verso 1, que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Toda a riqueza pertence ao Senhor por direito de criação. Precisamos entender bem o que Deus quer de nós com relação aos nossos ganhos. A sabedoria de Provérbios nos ajuda a entender um pouco melhor essa questão. Por isso, tomamos Provérbios capítulo 3 e principalmente esses versos que nos apontam como Deus quer que a gente use os nossos recursos e em que direção devemos usar. O pastor Jadson já vem pregando sobre o livro de Provérbios e já passou nesse texto, nos ensinando alguns princípios. E eu gostaria então de retomar aqui com vocês para enfatizar algumas coisas aqui. Então, o conceito ou o tema que eu quero tratar é honrando a Deus com o melhor da nossa renda. É isso que Provérbios nos diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso seguinte nos traz uma promessa de Deus. E se encherão fartamente a tua despensa, o teu celeiro, e transbordarão de vinho os teus lagares. O texto ele vai nos trazer, primeiramente, uma parte de Provérbios, é uma primeira parte que nos ensina e nos convida a honrar ao Senhor. Segundo, uma segunda parte do Provérbios nos ensina que honrar a Deus implica em usar a melhor parte do nosso ganho e dos nossos bens na obra de Deus. E por último, a última parte de Provérbios nos ensina que honrar a Deus resulta na aprovação de Deus e o derramar de suas bênçãos sobre nossa vida e família. Então, eu gostaria de discorrer com vocês sobre essas três partes do texto que nós acabamos de ler. Primeira delas, honra ao Senhor com os teus bens. É o verso 9, a primeira frase do verso 9. Mas me pergunto, o que significa isso exatamente? Como podemos honrá-lo com os nossos bens? Como funciona isso de forma prática na nossa vida? Eu diria para vocês que honrar a Deus com os nossos bens
é administrá-lo, os bens que Deus nos concede, de tal forma que Deus seja glorificado. Fazemos isso quando, primeiro, saldamos os nossos compromissos e pagamos as nossas contas, as nossas dívidas em dias. Quando testemunhamos para o comércio, quando testemunhamos para as pessoas que nós negociamos, que nós somos pessoas que honram a Deus com a nossa palavra e o nosso compromisso. Então, honrar a Deus com os nossos bens significa ter uma vida em relação a compromissos, onde as pessoas possam olhar para a gente e não ter absolutamente nada de nos acusar em relação a isso. Aquela pessoa cristã que diz que conhece a Deus é honesta. Aquela pessoa cumpre com a sua palavra. Então, isso honra a Deus no que tange as nossas responsabilidades financeiras. Primeiramente, o texto aponta para isso. Quando saldamos os nossos compromissos e pagamos as nossas contas ou dívidas em dia. Segundo, quando usamos o nosso dinheiro sabiamente para proporcionar uma vida digna à nossa família, provendo alimento, saúde, educação, transporte e etc. O nosso ganho, a oportunidade que Deus nos dá de trabalho, a capacidade que Ele nos dá quando nos criou, colocando em nós algumas habilidades naturais, para usarmos a nossa habilidade para ganharmos dinheiro e vivermos dignamente. E usar isso com sabedoria, aplicando nas coisas certas, para o nosso bem e bem da nossa família. Então, honramos a Deus quando administramos sabiamente aquilo que Ele nos concede. Fomos criados à imagem de Deus e nós somos espelhos de Deus na criação. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação e que ele espelha a imagem de Deus na administração sábia do mundo que Deus lhe concedeu a administrar. E veja que você observa que Deus deu ao homem essa ordem lá no Éden, dele tirar da natureza os recursos necessários à sua sobrevivência e à sobrevivência da sua família. E que o homem deveria fazer isso de forma responsável, né? E de forma sábia, não destruindo a criação nem a natureza. Né? E a gente se choca com as notícias, né, desses crimes ambientais, desse crime contra a humanidade, pela ganância e pela exploração da natureza de forma desordenada. Isso desonra ao Criador. Então, honrar a Deus não somente é saldar os nossos compromissos e pagamentos e pagar nossas dívidas e contas em dia, mas usar nosso dinheiro sabiamente para proporcionar uma vida digna à nossa família, provendo alimento, saúde, educação, transporte, etc. Em terceiro, honrar a Deus com os nossos bens implica ainda, quando somos sensíveis e generosos com as necessidades do próximo, do outro. Nós já passamos por isso lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando expomos o capítulo 7 e 8, né? Quando há uma mobilização da igreja no mundo da Galácia, da Macedônia, grego, para socorrer os irmãos que passavam uma grande fome na Judéia, em Jerusalém. E as igrejas se mobilizaram para mostrar graça, ser sensível à dor dos irmãos que passavam necessidade. Então, a Bíblia nos diz que nós honramos a Deus quando nós somos sensíveis e generosos com aqueles que passam necessidade, quando nós não fechamos o nosso coração ao outro. Né? E em quarto lugar, como podemos honrar a Deus com os nossos bens quando somos previdentes e planejamos nosso futuro financeiro de forma correta? Né? Os ganhos que nós temos em nossa vida ativa, né? Os ganhos que nós temos enquanto trabalhadores com saúde devem ser
tão bem planejados a ponto de, quando nós não tivermos mais vigor, né, podermos viver com aquilo que nós conservamos e poupamos para um futuro tranquilo, para que a gente não passe necessidade. Então, honrar compromisso, usar sabiamente o dinheiro para o bem da família, sermos generosos e sensíveis aos outros, e sermos previdentes e planejarmos o nosso futuro. Com isso, nós honramos a Deus e expressamos o espelho desse Deus sábio que gerencia a sua criação de forma para o bem da criação, e Deus nos colocou essa capacidade em nós quando nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a primeira parte do provérbio, que nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens, aponta para isso. Honramos a Deus com os nossos bens quando excluímos de nossa vida o consumismo, o apego e a adoração ao dinheiro e aos bens, ou seja, a avareza. Honramos a Deus quando somos gratos a Deus pelo nosso sustento. Isso se chama contentamento, estar feliz com aquilo que Deus me concede, né? De focar os meus olhos em Deus, provedor da minha vida e de minhas necessidades, e tirar os olhos dos outros, para não estar fazendo comparação entre o meu ganho e o ganho alheio, né? Então, Deus usa os autores dos evangelhos para nos trazer aquela parábola dos talentos, exatamente para nos fazer focar no fato de que Deus distribui capacidades, dons, habilidades e bens variadamente, de forma diferente às pessoas, e eu não posso me concentrar no que o outro tem ou no ganho do outro, mas naquilo que Deus me concede, e ser grato a Deus por aquilo que eu tenho. Contentamento, um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele me concede em sua graça e misericórdia. Nós honramos a Deus quando somos gratos pelo nosso sustento. Enfim, fazemos um uso digno e abençoado do nosso dinheiro e dos nossos bens. Agindo assim, estaremos honrando a Deus com os nossos bens. É isso que o texto significa. E é para isso que ele nos aponta quando nos diz que eu deveria honrar ao Senhor com os bens que Ele me concede. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós percebemos que há uma outra parte nos provérbios que nos ensina que honrar a Deus implica em usar a melhor parte do nosso dinheiro e bens na obra do Senhor. Diz o verso 9 ainda: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Aqui a Bíblia traz um conceito interessante em todo o Velho Testamento, no que tange a questão da oferta, do dízimo e do sacrifício oferecido a Deus em culto. Que Deus sempre reclamou que eu deveria trazer o melhor e não a sobra daquilo que Ele me dá. A melhor parte, as primícias, significa exatamente isso. Literalmente, a melhor parte. Essa deve ser dedicada a Deus. No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos que a terra dava. Os primeiros frutos eram consagrados a Deus. Esse princípio Deus quer incutir na mente do seu povo Israel. E isso nos ensina que a minha prioridade financeira, o meu orçamento doméstico ou o meu orçamento pessoal, deveria ter como prioridade, como primeira coisa, como coisa mais importante, uma oferta ao Senhor. As primícias do meu ganho é para Deus, e não a sobra depois que eu faço todas as contas das minhas despesas. Isso é muito importante a gente entender, porque Deus reclama isso. Sou eu quem te dou tudo. Sou eu quem te concedo saúde e vida. Sou eu quem te concedo habilidades para você desenvolver uma profissão na vida.
e tirar disso o seu ganho digno. Sou eu quem te abro portas à oportunidade. Eu sou aquele que abre e aquele que fecha. Então, eu quero que você, em reconhecimento disso, me honre com os primeiros frutos. É esse o conceito que o Senhor ensina ao seu povo Israel no Antigo Testamento. Eles eram oferecidos essas primícias, esses primeiros frutos, né? Como diz Êxodo capítulo 23, verso 19, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias representavam a melhor parte do que se tinha, era a primeira e a melhor parte. Deus não queria a sobra da minha renda, nem a pior parte dela. Muitas vezes, ao contrário disso, o que nós fazemos nos nossos planejamentos domésticos, orçamentários e etc., é ver todas as nossas despesas, o que temos que pagar, e se sobrar alguma coisa, aí aqui a gente pode separar uma parte disso para Deus. E a Bíblia me ensina exatamente o contrário, que Deus não quer sobra. Deus repreendia o povo quando vinha ao templo oferecer a Deus sacrifício e trazia o cabrito ou a ovelha doente, raquítica, com defeito. E Deus disse: eu não quero isso não. Isso é desonrar a Deus. Deus diz, o texto diz: honra a Deus com os teus bens, com a melhor parte dos teus bens. Esse é um princípio bíblico e é isso que o texto do verso 9 do capítulo 3 de Provérbios nos ensina. Eu lembro-me da minha infância. Nós éramos uma família de 7 pessoas, minha mãe, meu pai e 5 irmãos. Éramos pessoas de vida simples. Me lembro que passamos por muitos apertos na vida. E minha mãe fazia das tripas coração para que isso não nos afetasse. Mas me lembro de uma coisa ao redor da mesa. Quando estávamos à mesa para as refeições, minha mãe sempre reservava a melhor parte do frango, da carne, para o meu pai. E às vezes, enquanto criança, a gente, a princípio, começa a questionar por quê. Não é? Mas depois a gente começa a entender a mensagem que se passa. Por que que minha mãe dava o melhor para o meu pai? Não é? Porque ele era o provedor. Porque era ele quem trabalhava para colocar na mesa o alimento. Então, a melhor parte é dele. E isso nós aprendemos a honrar. Né? O nosso pai, o nosso progenitor, o provedor da casa. A ele a honra. Né? Deus traz a mesma coisa. É isso que ele está requerendo e exigindo. É isso que ele está reclamando. É isso que ele está ensinando ao povo. Aprendemos com aquela atitude da minha mãe a honrar o nosso pai, a dar-lhe a preferência, a lhe oferecer o melhor, porque ele era o provedor. Também quando recebíamos visitas, deveríamos deixar os convidados se servirem primeiro e assim pegar a melhor parte. Com isso aprendíamos a oferecer o nosso melhor às pessoas que nos eram caras e importantes. Eu ouvia uma frase engraçada, né? Acho que alguém falou que aí recebia muito bem as pessoas em sua casa e dizia que devemos tratar um convidado extraordinariamente, ainda que ele seja ordinário. Né? Porque honramos a quem trazemos ao nosso meio, à nossa mesa, à nossa casa. Né? E aprendíamos isso, a honrar o outro. Ao determinar isso, esse ensino ao seu povo, Deus estava lhes ensinando a serem agradecidos e a reconhecerem que Ele, Deus, era o seu provedor. Assim o povo honrava a Deus.
Essa era a lei determinada por Deus. Assim temos no Antigo Testamento a instituição dos dízimos, que era a 10ª parte dos animais e das colheitas. O dinheiro da época era isso, negociavam com coisas. O povo de Deus oferecia a Deus a 10ª parte, a primeira parte, a melhor parte. Era usado para a manutenção do templo, no Antigo Testamento, do cerimonial do culto, o sustento dos levitas e para a ajuda aos órfãos e viúvas e estrangeiros. Era assim que o povo honrava a Deus com as primícias da sua renda. A honra derivava da obediência a Deus. E isso demonstrava que o povo de Deus confiava em Deus como seu provedor. Então, quando nós não priorizamos isso na nossa vida, é porque não está formado no nosso conceito que nós dependemos de Deus e que Ele é o nosso provedor. Isso revela da nossa parte falta de confiança ou fé em Deus, revela da nossa parte ingratidão, porque nós não reconhecemos que Ele é quem nos concede isso quando nós temos essa atitude ou esse conceito na alma. E Deus queria colocar isso no coração do povo. Confiança em Deus como provedor, gratidão a Ele como aquele que coloca na mesa o necessário para vivermos uma vida digna. Esse era o ensino no Antigo Testamento, esse é o princípio que Deus quer nos trazer. Hoje a obra de Deus também requer o mesmo comportamento de fidelidade que honrava a Deus nos tempos passados. A fidelidade das pessoas em destinar parte dos seus ganhos para a realização da obra de Deus, que Deus confiou à sua igreja, é uma das formas de honrá-lo também no tempo presente. Eu sempre tenho ensinado isso a vocês, sempre tenho enfatizado isso com o conselho da igreja, com aqueles que são responsáveis por executar o orçamento que é apresentado e aprovado pela igreja para o ano em curso. Nós não temos, o conselho da igreja, uma comissão de orçamento, a gente faz previsões, a gente planeja, com aquilo que a igreja consagra a Deus. E nunca devemos fazer qualquer relação disso nesses momentos de culto, quando nós consagramos isso a Deus. A motivação e o ensino que a gente tem que trazer para as pessoas não é que a igreja precisa. A igreja vai viver, planejar e executar a obra que Deus lhe confiou, pegando o resultado daquilo que o povo de Deus em culto consagra a Ele, por essa consciência que a gente está tratando aqui e que Provérbios nos traz. Então, nunca a gente tem que fazer relação entre, olha, você tem que contribuir porque a igreja precisa. A igreja não precisa. A igreja tem que viver com aquilo que as pessoas consagram a Deus. Daqui a gente é uma segunda parte, é uma outra coisa. Mas o culto é pessoal, é particular. É resultado de consciência, essa parte do culto, de confiança em Deus, de gratidão a Deus. É voluntário, é segundo o coração de cada pessoa. E essa é uma questão de você com Deus, nunca de você para com a igreja. Nós procuramos não olhar essas coisas, não querer saber quem é quem nesse particular. O que nós temos que fazer é, sabemos que tem uma média do resultado da consagração das pessoas nessa consciência particular de honrar a Deus com os seus bens, e nós temos que planejar a nossa vida como igreja como resultado disso. Então, a igreja hoje, o princípio continua o mesmo, a obra continua a mesma, a missão da igreja continua a mesma. E é necessário esses recursos, mas não há ligação direta com o que se tem em culto, com essa parte de consagração e com o orçamento da igreja. A última parte do provérbio nos ensina a honrar a Deus, nos ensina que honrar a Deus sempre resulta na aprovação de Deus em relação à atitude que eu tenho nesse particular. E a aprovação de Deus
resulta em derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida e família. O verso 10 do capítulo 3 vai nos dizer que, como resultado de eu honrar a Deus com os meus bens, de honrar a Deus com as primícias de toda a minha renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O seu celeiro, a sua despensa, sempre estará farta. É isso que o texto está dizendo, né? E não faltará o que comer e o que beber em tua casa. Os teus lagares, né, ou a reserva do vinho, estará presente ali, estará farto, cheio. É o que diz o verso 10. Ao final, o objetivo de Deus era trazer dos céus bênçãos sobre aqueles que nele confiam. Trazei, é o que Deus diz lá em Malaquias, texto semelhante a esse mesmo princípio: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essas bênçãos anunciadas virão como consequência da confiança e da obediência, da confiança que depositamos em Deus como nosso provedor e por isso obedecemos o seu mandamento. É consequência, né? A infelicidade nos nossos dias é que igrejas que abraçam essa teologia da prosperidade, que pastores desonestos e interesseiros usam essas promessas de bênçãos para negociar com as pessoas. E isso desvirtua o princípio bíblico. O princípio bíblico não é que você vai negociar com Deus. Deus não quer isso. Os céus não é um banco de investimentos. Deus, como um pai amoroso e feliz e satisfeito com os filhos, Ele derrama bênçãos por ver os seus filhos confiarem nele, serem gratos a Ele e obedecê-lo. Então, o resultado disso é o que o Senhor vai abrir as portas dos céus e promete de fato e verdade bênçãos materiais, mas não só materiais, bênçãos espirituais, harmonia, felicidade. Ele traz prosperidade não apenas material, também material, mas acima disso, ele traz harmonia, ele traz bênçãos e felicidade emocional, ele traz vida e vigor espiritual. Essas bênçãos são provisões materiais, celeiros fartos, cheios de trigo e lagar transbordando de vinho, ou seja, sustento para vivermos uma vida digna e tranquila quanto às necessidades básicas como comer, beber e vestir. Em Mateus capítulo 6, verso 32, desculpem, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele nos instrui a orar pelo pão de cada dia, no verso 11 do capítulo 6 de Mateus. Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia. Mas não só isso, essa promessa de bênçãos, como eu falei, diz respeito à paz na família, à tranquilidade, à prosperidade espiritual, a realizações pessoais, a felicidade familiar, a harmonia nas relações. Só é olhar para o Salmo 128, o homem que confia no Senhor, a mesa da sua casa será abençoada, sua esposa será frutífera, seus filhos como rebentos ao redor da mesa. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? É esse o ensino, é isso que Deus quer. Derramar graça e bênção sobre os nossos corações ao observarmos que confiamos, que dependemos, que somos gratos a Ele. Mas não só isso, essas promessas, proteção também, o Salmo 125, que Deus protegerá aqueles que o amam, que o temem. A bênção do Senhor resulta da obediência à sua palavra.
E chegamos aqui a algumas conclusões que eu gostaria de enfatizar para encerrarmos esse momento. Alguns questionam se deveríamos ainda dar os dízimos como no passado, ou seja, 10ª parte de nossa renda. Eles afirmam que não há no Novo Testamento, um mandamento objetivo exigindo isso. Nós já tratamos isso com vocês aqui. Aqueles que pensam dessa forma esquecem que uma das regras hermenêuticas mais seguras na interpretação da Escritura é que quando no Novo Testamento não há uma clara proibição de uma prática do Antigo, esta continua em voga. Isso é um princípio claro, hermenêutico. Certa vez Jesus, tratando sobre o legalismo religioso, ele advertiu os fariseus e escribas nesses termos: ai de vós, hipócritas, porque dais o dízimo de forma rigorosa, até da folha de hortelã, do coentro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23 já expomos esse texto para vocês. Observe que em nenhum instante Jesus reprova a entrega dos dízimos e ofertas. Devíeis fazer estas coisas junto com aquelas. Noutra ocasião, Jesus, falando aos seus discípulos sobre justiça, disse que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Embasado na lógica dessas palavras do Senhor Jesus, concluímos que não podemos fazer menos do que os nossos irmãos fizeram no passado. Se eles honraram a Deus com os seus dízimos, com os seus bens, também devemos assim fazê-lo, independente de se ter ou não no Novo Testamento um mandamento específico. E seguindo o ensino do Senhor, de que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos religiosos fariseus, não resta dúvidas de que deveríamos dar ainda mais, de acordo com o nosso coração diante de Deus. Agindo assim, irmãos, nós honraremos a Deus com os nossos bens. Reconheceremos que Ele é o nosso provedor, que todas as coisas que temos provêm de sua boa mão. Aprenderemos que devemos honrá-lo com os dízimos e as ofertas, e que devemos separar para oferecer e consagrar a Ele a melhor parte ou a melhor porção de nossos rendimentos. Sejamos constantes nos dízimos e generosos nas ofertas que entregamos para a obra do Senhor, e gozemos do favor e aprovação de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nesse particular nós aprendamos e observamos os princípios que a Bíblia nos ensina, sabendo tirar o mau uso dessa questão, e que o mau uso desse assunto não venha a nos levar a pecar contra Deus por um coração desobediente, ingrato e não confiante no Senhor. E eu gostaria de que nesse momento convidar você a fazer uma análise bem rápida da sua vida nessa área financeira. Como é que anda a sua vida nisso? Como é que está a sua vida nesse particular? E observar o resultado disso, né? Se você tem tido dificuldades financeiras, se você tem tido problemas de dívidas, né? Não seria em decorrência da não observação desses princípios em sua vida, né? Nós nunca deveríamos pensar dessa forma. Eu estou tão complicado na minha vida financeira que eu vou primeiro resolver essas questões das minhas dívidas e depois eu volto a honrar a Deus com o melhor da minha renda.
eu queria dizer para você uma coisa, assim como Deus, usando o profeta Malaquias, né? Quando o seu povo estava vivendo essas mesmas crises, voltando do exílio, num momento difícil, de pobreza, de destruição, para reconstruir o seu país, reconstruírem as suas vidas, e por causa desses motivos justificáveis, eles disseram: nós não podemos dizimar, nós não podemos ofertar ao Senhor, porque temos que reconstruir tudo do zero. Voltamos do exílio, está tudo destruído. Então não tem como tirar alguma coisa para dar a Deus. E é exatamente nesse contexto de dificuldade, de crise, de endividamento, de problemas financeiros, que Deus usa o profeta Malaquias para dizer ao povo isso. Vocês estão me roubando. Mas no que estamos te roubando, Senhor Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me desonrando, retendo uma coisa que não pertence a vocês. E Deus desafia o povo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro e ponham-me à prova, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós de bênção sem medida. O que Deus está dizendo com ele é: não faça conta, confie, eu sou o seu provedor, seja grato e obedeça, e você verá se eu não resolverei todos os teus problemas. É isso que Deus está dizendo. Esse é o desafio dele. Obedeça e você vai ter como administrar e honrá-lo. Não tente fazer o contrário. Você não terá forças para resolver isso e continuará em desagrado diante de Deus. Confie em Deus. Ponha Deus à prova. É o que Malaquias está dizendo. Ponha Deus à prova e você verá que Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Por quê? Porque Ele se alegrou da sua confiança nele, da sua obediência a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie a de fato viver a nossa vida para a sua honra, glória e louvor. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus abençoe o seu povo, que Deus derrame sobre nós sua graça e o seu favor. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse dia, após ouvirmos a instrução da Tua palavra, e colocar a nossa vida diante do Senhor. Colocar esse particular da nossa vida financeira diante de Ti. Queremos observar a Tua palavra, o Teu conselho, o Teu mandamento. Queremos considerá-lo, Senhor Deus, como algo precioso. Queremos observar, Senhor Deus, que Tu és o nosso provedor, Tu és o Deus da nossa vida. E às vezes que passamos por dificuldades nessa área, é porque não temos honrado o Senhor. E Te pedimos perdão por isso. Não temos confiado em nosso coração que Tu és aquele que nos sustenta. Não temos demonstrado gratidão e não honrado o Teu nome como melhor daquilo que o Senhor nos dá. Nos perdoe por isso, Senhor Deus. Ajuda-nos a confiar e a consertar isso na nossa vida. A ter o Senhor como a nossa prioridade. A saber que o Senhor nos concedeu vida, energia, habilidade e oportunidade para vivermos dignamente, espelharmos a Tua imagem nesse mundo e honrarmos o Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa as famílias aqui presentes, abençoa aqueles que estão vivendo dificuldades nessa área, que estão com dívidas que não lhe deixam ter paz. Que o Senhor possa derramar um favor especial na vida desses nossos irmãos. Que eles possam, de fato, confiarem no Senhor, entregarem essa área da sua vida ao Senhor, observarem o que diz a Tua palavra para poder experimentar os resultados da Tua aprovação. Tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que estão enfrentando alguma dificuldade de emprego. Que o Senhor possa abrir as portas e que o Senhor possa
mostrar a esses queridos que Tu és um Deus cuidador e provedor. E que eles possam honrar o Senhor com o bem, com o resultado do seu trabalho. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Supre as nossas necessidades enquanto uma comunidade local, porque queremos cumprir a missão de forma excelente e fazer a Tua obra, investindo naquelas áreas que a Tua palavra nos diz que devemos fazê-lo como prioridade. Abençoa-nos e derrama graça sobre os nossos corações. É o que nós Te pedimos em oração, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.